Gente, a gente fala de paz, mas o que é paz, né? Aproveitando o próprio tema desse momento, momento de paz. Paz não é ausência de conflitos. Paz é a presença de convicção. E essa convicção ela é construída a partir dos estímulos que nós recebemos. Eu acredito que todos nós ansiamos uma vida diferente. Desejamos conquistar, almejamos objetivos maiores, coisas para a nossa vida, coisas para aqueles que nós amamos, talvez o cônjuge, o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o colega de trabalho. Mas aí vem aquela pergunta: por que algumas pessoas realizam na vida e outras não realizam? Qual é a grande diferença, né? Eu costumo fazer as minhas palestras, e eu sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano, e eu costumo fazer escrevendo bastante para poder sistematizar, para poder organizar a ideia, para ficar mais fácil de você absorver. Por exemplo, você deve provavelmente conhecer pessoas que têm muito conteúdo, muita teoria, mas pouco resultado. São pessoas que aprenderam, fizeram cursos, desenvolveram, leram livros, muitos livros, aquela quantidade enorme de livros, mas quando você olha para a vida da pessoa, você vê que aquele conceito que ela aprendeu se converte muito pouco em resultado. Por que alguns aprendem e convertem em resultado? Por que outros não? Existem segredos para isso. Eu sempre gosto de usar a Bíblia em minhas palestras, mesmo eu não sendo pastor, né? Me chamaram de pastor, me senti mega honrado aqui pelo título, mas eu não fui ordenado pastor, mas eu sou um servo de Deus, eu acredito em Deus e nasci em um ambiente cristão e uso a Bíblia em todos os meus treinamentos. Por quê? Porque a Bíblia é o maior manual de inteligência emocional e comportamento humano. Quer você acredite ou não, eu consigo mostrar para você que na Bíblia nós temos orientações. Mas lá na Bíblia nós temos orientações para garantir a eternidade, e nós temos orientações para ativar a prosperidade. Quando eu digo prosperidade, não pensa em dinheiro, não. Pensa em paz, viver em paz, estar bem consigo mesmo. E provavelmente, dependendo do resultado que você colocar o seu sentido, pode sim, consequentemente, trazer dinheiro. Só que, para garantir a eternidade, eu preciso ter intimidade com Deus. Para prosperar na terra, eu preciso cumprir princípios. E nessa palestra, eu quero mostrar para você quais são os princípios. Que princípios você precisa cumprir para ter paz, porque paz é o primeiro degrau para alcançar a prosperidade. Ninguém é próspero naquilo que tem se não se sente bem com aquilo que tem. Dinheiro não traz felicidade, mas como eu me sinto com o dinheiro que eu tenho, é que eu posso ser ou não feliz. E aí a pergunta que eu faço: nós queremos uma vida de sucesso. Só que essa vida de sucesso depende das escolhas que nós fazemos. E essas escolhas dependem de habilidades que nós estamos desenvolvendo ao longo da vida. Então, eu não vou aqui agora definir o que é sucesso, porque cada um de nós, cada uma das pessoas que está aqui assistindo agora, seja a live ou a reprise depois, tem um padrão específico para o sucesso. Talvez sucesso seja passar no concurso. Talvez sucesso seja casar e permanecer casado. Talvez sucesso seja ter uma casa de praia. Talvez educar adequadamente os filhos. E sobre filhos, como é difícil educar os filhos, né? Na verdade, a palavra nem é difícil. Como é complexo. E se é complexo é porque aquela função está exigindo de mim habilidades que eu não tenho. Se eu quero ter paz, eu tenho que estar bem em todas as áreas da minha vida. E para isso eu tenho que fazer escolhas assertivas. E a cada fase da nossa vida, um novo desafio é proposto. E esse desafio tende a ser sempre maior do que o desafio anterior. E se isso acontece, é sinal de que você está crescendo. Um exemplo, talvez aos 7 anos de idade, qual seria o seu maior desafio? Eu vou falar de mim, tá? Márcio Michele, aos 7 anos, o maior desafio da vida dele era arrumar a cama. Por quê? Eu não tenho prazer nenhum em arrumar a cama. Arrumo se preciso for, mas eu confesso, eu não tenho prazer. Mas para mim, aos 7 anos, arrumar a cama era o maior desafio. Aí quando chega no momento do vestibular, a gente diz: nossa, como arrumar a cama é fácil. Difícil mesmo é passar no vestibular. Aí passa no vestibular. E quando você é aprovado no vestibular, se essa é a sua história, pode ser que você se identifique com ela, senão você conhece alguém que se identifica. Aí você passa no vestibular e diz assim: como era fácil arrumar a cama, como foi fácil passar no vestibular. Difícil mesmo é concluir a faculdade, o curso que eu comecei. Aí você conclui o curso. Aí você diz como é fácil arrumar a cama, como é fácil passar no vestibular, como é fácil terminar a faculdade. Difícil mesmo é passar no concurso do GDF.
tanta concorrência. Aí você passa no concurso do GDF e diz assim, como é fácil arrumar a cama, como é fácil passar no vestibular, terminar a faculdade. Como foi relativamente fácil, depois que a gente passar no concurso, difícil mesmo é encontrar alguém para casar. Aí a gente encontra alguém para casar e casa e diz assim, como é fácil arrumar a cama. Como é fácil passar no vestibular, terminar a faculdade, como é fácil passar no concurso, como é fácil casar. Difícil mesmo é permanecer casado do lado dessa pessoa. Por quê? Porque o casamento é um desafio que provoca a sua sensação de paz. E se você tem convicção de quem você é, aquilo que acontece fora de você não muda quem você é e você vence o desafio. Aí você casa, permanece casado, venceu o desafio, só que os filhos nascem. E quando os filhos nascem, eles obedecem a gente integralmente, não é assim? Quem tem filho aqui pode me dizer se isso é verdade ou não. A gente diz, filho, vai tomar banho, ele diz, claro, papai, é um prazer incomensurável te obedecer, papai. É assim? Mas não é mesmo. Ô filho, vai escovar os dentes. Claro, papai, como eu amo obedecer você. Gente, eles desobedecem. Eles obedecem porque eles são crianças porque eles acreditam que o que a gente pediu para eles fazerem não é importante, até que eles aprendam. Aí a gente, desesperado, diz como é difícil educar os filhos e diz frases do tipo, eu não aguento mais. Quantas vezes você que é pai, mãe, já disse para o seu filho, eu não aguento mais, quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa? E tem uns pais, umas mães meio desmioladas, que dizem assim, ó, um dia eu vou embora dessa casa, eu vou sumir daqui, aí vocês vão dar valor para mim. Por que a gente faz isso? Porque a gente está diante do desafio daquela fase. Mas já esqueceu que um dia o desafio foi arrumar a cama, passar no vestibular, terminar a faculdade, passar no concurso, casar e agora ter filhos e educá-los. Vai chegar um momento que você vai falar, como é fácil tudo isso. Difícil mesmo é viver sem os meus filhos, porque casaram, foram embora e agora são visita na minha casa. O que eu quero que você entenda com isso é que paz não é ausência de conflito, paz não é ausência de desafio, paz não é ausência de adversidades ou situações problemáticas. Paz é a presença de convicção. E em cada fase da sua vida, um novo desafio é proposto. E esse desafio tem por objetivo na sua vida mostrar para você que você, ao vencê-lo, é legítimo para mudar de fase. E quando você muda de fase sem vencer o desafio da fase anterior, o seu cérebro emocional vai cobrar de você isso. E você será ilegítimo na fase seguinte. Isso aqui é um exemplo simples. Aquela menina ou aquele menino que estava na fase de pessoa solteira, morando com os pais e dependente financeiramente. Começou a namorar, engravidou a namorada ou foi engravidada pelo namorado e agora é mãe, agora é pai. Simplesmente saiu da fase de solteiro e foi para a fase de pai. Ele pulou etapas. Ele não venceu desafios anteriores. O desafio dele agora vai ser maior do que deveria ser. Se hoje o seu desafio para você é bem maior do que você acha que deveria ser, ou esse desafio não é seu, ou você queimou etapas na sua vida, ou você talvez ainda não desenvolveu habilidades. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, porque eu atendo muito adultos e também pais. Pais porque eu tenho cursos para pais, e adultos porque eu tenho cursos para que eles retomem a legitimidade emocional para vencer o desafio da fase atual. Eu costumo dizer assim que quando uma mãe ou um pai diz, Márcio, meu filho é muito difícil, eu digo, não. O seu filho não é difícil. Ele está apenas exigindo de você habilidades que você ainda não desenvolveu, porque não é o seu filho que tem que aprender a ser filho. É você que tem que aprender a ser pai e mãe. E aí você está falando para mim, talvez assim, pensando, Márcio, mas e o que isso tem a ver com o ambiente de trabalho? Meus queridos, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar. Olha, agora eu estou vivendo a minha vida amorosa, esquece a vida profissional. Olha, agora eu estou vivendo a minha vida profissional, esquece a minha vida amorosa. Se você é daqueles que diz assim, não, quando eu entro no meu trabalho, eu esqueço a minha vida pessoal, eu tenho medo de você. Você é psicopata. É, porque psicopata consegue diferenciar bem as coisas. Uma pessoa emocionalmente perfeita, cognitivamente plena, ela não consegue. Tanto é que quando o nosso cérebro identifica que uma área da nossa vida nós não temos paz, nós não somos felizes, ele percebe que ele precisa compensar essa paz excedendo em prazer em outras áreas da vida. E aí nossos comportamentos passam a ser comportamentos excessivos. E quais são as principais áreas que a nossa mente busca exceder em prazer para compensar a falta de paz de outras áreas? Principais áreas de fuga: comida. Eu começo a comer o que eu não preciso, e aí você já sabe qual é a consequência.
comprar o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho. E ainda liga para a amiga e diz, amiga, foi um achado. É uma forma da gente mostrar para o nosso cérebro que eu tinha que comprar. Porque a gente sempre vai encontrar em nossos pensamentos, em nossas emoções e em nossos sentimentos algo positivo para justificar a nossa permanência em um comportamento negativo. É comum. Só um pouquinho que apareceu um negócio na minha tela, já saiu. É comum que eu justifique os meus comportamentos excessivos pelos meus pensamentos positivos. Por exemplo, um chefe autoritário, ele se vê como autoritário? Não. Um pai autoritário, ele se enxerga como autoritário? Não, ele se enxerga como educador. Uma mãe superprotetora se enxerga como superprotetora? Não, ela se enxerga como uma mãe cuidadosa. Ela pega a sensação de cuidado, que é algo positivo, para justificar a superproteção. E pais autoritários e superprotetores aumentam em 90% a chance dos filhos no futuro aceitarem drogas. E eu não vou ter tempo de explicar isso para você, mas dá para fundamentar cientificamente e comportamentalmente a partir das observações que foram feitas pela ciência e por mim também nos meus próprios treinamentos, pessoas atendidas. Uma pessoa perfeccionista, ela se sente apenas o quê? Detalhista. Qual é a diferença do perfeccionista para o detalhista? O servidor público detalhista é aquele que se preocupa com detalhes para transmitir para a pessoa atendida por ele uma maior sensação de prazer. Uma pessoa perfeccionista, ela quer saber quem errou para punir, para fazer com que aquela pessoa sinta o peso do erro que ela cometeu. Então, existem comportamentos que são excessos na nossa vida e que esses comportamentos são uma forma do nosso cérebro compensar a ausência de paz em outras áreas da vida. E por que eu falei isso? Porque eu disse que o nosso cérebro não consegue discernir as áreas da nossa vida. Se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem com nada na minha vida. Se eu não estou bem profissionalmente, eu não sou feliz. Ser feliz, e eu quero explicar para você o que é ser feliz. E eu vou escrever aqui para você anotar e se conectar, entrar na mesma frequência comigo nessa palestra. E eu gosto de escrever justamente para que você tenha todo conhecimento de forma mais simples. O que é ser feliz? Mas eu quero ser feliz no trabalho, mas eu acho que é impossível. Olha para mim, com toda a sinceridade que eu tenho para te dar, é possível ser feliz. Mas não é só possível ser feliz no trabalho. É necessário. Quantas horas por dia você trabalha? Quantos dias por semana você trabalha? Se você acredita que você só pode ser feliz quando você se aposentar, faz o cálculo da idade que você vai se aposentar e pega a frase de quando eu me aposentar, eu vou fazer tantas coisas boas. Você está dizendo para você que você só merece ser feliz quando? No final da sua vida. Nos últimos anos, eu não sei quantos, 20, 30, 10, não sei. Mas que tal ser feliz desde hoje, indo todos os dias para o trabalho? Que tal acordar na segunda-feira e não conseguir discernir pelos seus sentimentos que dia da semana é? Porque pessoas infelizes são pessoas que conseguem discernir em seus sentimentos qual é o dia da semana e nem precisam olhar no calendário. É bem nítido pelos sentimentos da pessoa discernir se é segunda ou sexta-feira. Mas se você é feliz, todo dia é dia. E aí você me assiste e diz, mas isso é utópico. Eu vivo a minha vida levando isso para as pessoas. Eu ganho o meu dinheiro mostrando para as pessoas que isso é possível. E se não fosse, eu já tinha que ter arrumado outro emprego, porque nenhuma mentira prevalece tanto tempo atendendo milhares de pessoas. O que é ser feliz? Ser feliz é ter prazer. O nosso cérebro ele foi programado para encontrar prazer em tudo que a gente faz. Tudo, tudo, tudo. Então, quando ele não encontra prazer em uma área da nossa vida, ele busca um excesso em outras áreas, justamente para compensar a falta de prazer naquela área que nós estamos agora. Por isso que nós temos os nossos comportamentos que são o quê? Excessivos. Agora, eu preciso ter prazer. Eu queria que você escrevesse no chat, compartilhando o que você pensa. Na hora que eu falar para você a pergunta, responde com base naquilo que você entende, sem medo de errar. Eu posso ter prazer tanto naquilo que eu estou fazendo, como no resultado provocado por aquilo. Será que é possível ter prazer em tudo o que eu faço? Escreve para mim no chat, sim ou não. Essa é a pergunta. Quando você participa
ativamente de uma palestra como essa, você entra na mesma frequência da palestra. E quando você entra na mesma frequência da palestra, o seu cérebro acredita que aquilo que você está aprendendo é importante. Então ele pega toda a energia dele e concentra naquilo. Isso aumenta a sua capacidade de compreensão, absorção, entendimento e de, na hora de colocar em ação, fazer isso de maneira mais simples. Algumas pessoas estão dizendo que sim, é possível ser feliz em tudo que a gente faz, e outras pessoas não. A resposta é: não é possível ter prazer em tudo o que você faz. Por exemplo, posso falar de mim? E aí eu quero falar em amor, não entendo isso mal, tá? Eu, Márcio Michele, comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, acordando cedo. 14 anos com carteira registrada. Antes disso, eu ia para a roça com meu pai, acordava de madrugada. Roça. Morei numa cidade de 4 mil habitantes, meu pai era agricultor, então eu ia para a roça junto com ele. Agora, hoje, eu, aos 44 anos, não tenho vergonha de falar para você que acordar muito cedo, para mim, não é prazeroso. Então, o dia que eu preciso acordar muito cedo, eu acordo por prazer ou por necessidade? O que você acha? Escreve no chat. Naquele dia que alguém marcou um voo para mim, porque eu tenho uma palestra em outra cidade, e eu tenho que estar lá naquela cidade muito cedo, e o voo é de madrugadinha, e eu vou ter que acordar cedo. Acordar aquele horário para mim é prazeroso? É por prazer ou por necessidade? É por necessidade. E às vezes a gente faz por necessidade e não é prazeroso. Então, o que eu quero te dizer? Ser feliz é ter prazer. Mas é ter prazer em quê? Na tarefa. Mas e quando não for possível ter prazer na tarefa? É ter prazer o quê? No resultado. Nós temos agora, nesse momento, 86 pessoas assistindo ao vivo. Então eu estou falando para essas 86 pessoas. Olha bem para mim aqui, ó. Tira todo tipo de distração que tem aí. Todo tipo. Talvez você está no serviço público e tem prazer na tarefa. Mas, Márcio, quando eu não tiver prazer na tarefa? Olha para o resultado. Mas não é o resultado do seu bolso, porque esse resultado é uma vez a cada 30 dias. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho carro. Eu programei a minha mente para não ter carro. Hoje eu estou reprogramando para ter. E é inacreditável. Quando a gente programa nossa mente para algo, o cérebro entra em congruência com aquilo que nós programamos e vai fazendo outras escolhas. Para você ter uma ideia, eu programei a minha mente há mais de 3 anos, 4 anos, eu não me lembro exatamente, que eu não ia ter carro. Abri mão do meu carro e fiquei andando de ônibus e metrô em Brasília. Eu moro em Brasília e eu andei de ônibus e metrô em Brasília. E eu tinha a opção de reclamar ou agradecer. E eu disse, eu vou agradecer. E quando eu comecei a agradecer que eu tinha um motorista de ônibus, que eu tinha um cara que comandava o metrô e falava comigo, do tipo, next station. Cara, eu achava aquilo sensacional. Foram 2 anos andando de ônibus e metrô em Brasília e tendo dinheiro para não fazer isso, comprar um carro. Mas se eu reclamo, aquilo fica pior, porque eu atraio o que há de ruim sobre aquilo. Se eu agradeço, eu vejo oportunidades. E foi nesse período, andando de ônibus e metrô em Brasília, que eu comecei a ler livros sobre inteligência emocional. E aí, você sabe por que eu comecei a ler? Porque eu não precisava dirigir. Porque eu tinha um motorista. O ônibus que saía da rodoviária ia para a Asa Norte, pela W3. E o metrô que saía de Águas Claras e ia para a Estação Central. Então, aquele tempo eu lia. Confesso que no ônibus eu não conseguia ler, porque balançava mais. Mas no metrô eu lia. E lendo livros e agradecendo pela vida que eu tinha, eu conectei com as pessoas. E naquele momento que eu comecei a me conectar com as pessoas, talvez a tarefa passou a ser prazerosa e o resultado foi melhor. Um sujeito chamado Robert Cialdini, eu vou até ler para vocês. Ele escreveu um livro chamado Armas da Persuasão. Mas ele tem um outro livro que eu acho melhor ainda, chamado Pré-suasão. Ele diz o seguinte, estou pegando aqui, está escrito aqui, Robert Cialdini. A frase que ele escreveu é: quando se explora o poder de princípios naturais, é possível alcançar resultados maiores com o mínimo de esforço. Quando você que está me assistindo começa a explorar o poder dos princípios naturais, você consegue alcançar resultados maiores com o mínimo de esforço. Mas com o quê? Com aquilo que você tem, com os recursos que você tem. E ter paz, e ser a sua melhor versão.
na fase que você está, com os recursos que você tem. Mas você é uma pessoa livre. Livre para fazer escolhas. Mas não é livre para eliminar as consequências da escolha que fez. Então, quando você acorda e reclama da família que tem, reclama do trabalho que tem, reclama das pessoas que estão ao seu redor, você é livre para fazer isso. Mas você não é livre para eliminar a conexão que o seu cérebro fez com tudo aquilo que você reclamou. Você já parou para pensar que o que mais incomoda emocionalmente você é aquilo que você mais reclama? Simples assim. Simples. Alguém aqui escreveu aqui nos comentários, ó, Chopra, né? O Deepak Chopra, Lei do Mínimo Esforço. Deepak Chopra. E essa citação que eu dei é do Robert Cialdini. Aqui, a Paula falou isso, né? Lei do Mínimo Esforço. O Deepak Chopra, que é um indiano radicado nos Estados Unidos, ele também explica que você pode, né, em outras palavras, ser um super-humano. Mas a partir do quê? De cumprir princípios. Eu disse nessa palestra que se você quer ter eternidade com Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Mas se você quer prosperar em todas as áreas da sua vida, você precisa cumprir princípios. Eu estou tentando te ensinar um princípio. Eu comecei a falar sobre o princípio da felicidade. Ser feliz. Ser feliz é ter prazer. Na tarefa ou no resultado. Agora, olha para esse esqueminha. Tem mais duas coisas que se encaixam aqui. Só que aí você é pai e mãe, está educando seus filhos e está ensinando seu filho que ele precisa estudar. Aí você fala, Márcio, me ensina a fazer o meu filho ter prazer em estudar. Quem aqui é pai e gostaria que o filho tivesse prazer em estudar? Gostasse de estudar? Escreva assim, eu nos comentários, por favor. Só quem é pai e mãe e que quer que o filho realmente tenha vontade de estudar, tenha prazer em estudar e se sinta feliz em estudar. Quem aqui quer isso, fala eu, que eu vou te ensinar o que você vai fazer. Viviane foi a primeira que falou eu. Silvinho, perfeito. Vocês que escreveram eu, vocês querem ter filhos que gostem de estudar, eu vou ensinar. Vai ter filho em Marte. Aí quando seu filho nascer em Marte, com uma mente diferente das dos filhos daqui, aí eles vão gostar. Gente, é brincadeira, é o seguinte, os meninos não vão gostar não vão gostar. Você também não gostou. Ué, gente, se a tarefa não é prazerosa, o resultado tem que ser, eu estou te ensinando. Então eu não preciso necessariamente gostar de estudar. Se o meu filho fosse estudar só no dia em que ele tivesse prazer em estudar, ele era analfabeto. Por quê? Porque ele não teria sido alfabetizado, porque ele tem 14 anos, ele nunca teve prazer em estudar. A minha filha gosta, mas tem momentos que ela não quer, e ela vai mesmo assim. Eu estou te ensinando. Se na tarefa não é prazerosa, o resultado tem que ser. Agora, depois de uma vida inteira, quando eu somo o tempo que eu passei fazendo tarefas prazerosas, ou o tempo que eu tive sensação de prazer pelo resultado, qual dos dois tem que consumir o meu maior tempo? Resultados prazerosos ou tarefas prazerosas? Qual que você acha que tem que ter maior consumo do meu tempo? Escreve para mim no chat. Participa. Obrigado, Silvinho. Obrigado, Marta, Dan, Josi Alves. Mandou até um kkkk, né, Josi? O André, você arrebentou, brother, arrebentou. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, André, é isso, André Clemente, tarefas, perfeito. Gente, no final da vida, eu serei uma pessoa plena quando eu gastei a maior parte do meu tempo fazendo tarefas prazerosas. Então, o meu tempo tem que ser investido naquilo que me faz bem. Você não precisa sair de onde você está para ter prazer naquilo que você faz. Você precisa, talvez, aprender a blindar a sua mente de pessoas que são negativas. Porque uma pessoa negativa, quando ela te procura para reclamar de algo ou de alguém, ela não quer a sua ajuda. Ela quer encontrar em você um aliado. Ela te procura de manhã no trabalho e fala, vem cá, você ficou sabendo? Aí você fala, não. Você não está sabendo? Saiu até no grupo aqui do trabalho. Vem cá, vamos tomar um café que eu vou te contar. Foge. Sai de perto dessa pessoa que é demônio. Antes que você entenda mal sobre demônio, o que é demônio? Etimologicamente falando, dominadores da mente. Uma pessoa pessimista, ela olha para o problema, ela olha para a injustiça até de outras pessoas e traz para quem? Para ela. E uma pessoa pessimista, ela olha para o mundo e vê que o mundo está piorando. E ela acha que ela é realista. Gente, o mundo está melhorando. E o que você faz pelo GDF melhora a vida das pessoas, para que elas sejam
felizes naquilo que elas fazem. Por exemplo, eu não sou servidor público, mas o que seria do Márcio Michele, coach empresário, se não existisse o serviço público? Se não existisse o governo para abrir a minha empresa, para passar as informações, para definir as regras de funcionamento, para que nós tivéssemos uma competitividade de forma equilibrada? Se não houvesse a fiscalização, se não houvesse a questão de tributo, porque o tributo pega todo mundo e diz, não pagou, não pode funcionar. Pagou, funciona. E eu tenho prazer em pagar tributo, sabe por quê? Porque é sinal de que eu vendi. Agora o pessimista, ele paga tributo e diz, pagar tributo, o governo não faz nada. Faz sim, faz sim. Gente, eu não estou aqui, eu não fui contratado, eu não estou ganhando um centavo por essa palestra, eu sou voluntário. O meu mentor disse, Márcio, quero que você faça, e eu obedeço o meu mentor. Eu tenho alguém acima de mim que vê o que eu não vejo, que enxerga em mim habilidades que eu não sou capaz de ver, que me direciona, que me dá o caminho. E o dia que eu reclamo e sou pessimista, eu me desconecto até das pessoas boas. Um pessimista que te procura para reclamar de algo, de alguém no seu trabalho, ele não quer a sua ajuda, ele quer encontrar em você um aliado. Fuja de pessoas assim. Vocês estão me entendendo, gente? Posso continuar? Fala alguma coisa para mim no chat, que meu tempo está acabando. Ser feliz é ter prazer, e eu tenho agora 8 minutos para fechar essa palestra para você. Mas ser feliz não é só ter prazer. Se você não conseguir blindar a sua mente dos estímulos ruins, você será influenciado. Quem procura culpados vai punir inocentes. E o pessimista, ele não quer a solução dos problemas, ele quer apontar o culpado. Márcio, mas o serviço tá repleto de pessoas pessimistas. Não é só aí não, é em todo lugar, gente. Todo lugar tem pessimista, iniciativa privada. Ó, isso aqui não é cerveja não, isso aqui é água, viu? Todo lugar tem, mas você pode ser diferente. Mas ser feliz não é só ter prazer. Ser feliz também é ter engajamento. E o que é engajamento? É a entrega. É entrega. O quanto que você está disposto a se entregar por aquilo. Quais áreas da sua vida? Relacionamento amoroso. Quando você estiver em casa, você não pode desejar estar no trabalho. Quando você estiver no trabalho, você não pode desejar estar em nenhum outro lugar. Porque é naquele lugar que você vai transformar pessoas. Quando você estiver de férias, você não pode desejar estar em casa. Ser feliz é estar feliz aonde você está no momento. Eu estou aqui com você. Eu não estou desejando estar em nenhum outro momento. E quando eu estiver em casa, eu não quero estar com você. Eu quero estar em casa, com os meus, com a minha família. Só que nesse momento você está fazendo parte disso comigo. E é realização minha falar para você. É realização sua atender pessoas. É engajamento. Lembra quando você começou o ensino médio, talvez com o seu dinheiro comprou aquele caderno, aquele material escolar? Que disposição nos primeiros dias, lembra? Tomava banho, ia para o trabalho, às vezes ia para o trabalho, tomava banho, depois ia para a escola, fazia um esforço para chegar cheiroso no trabalho, bonito, tudo que você podia fazer, escrevia tudo. Naquele ano você disse, eu vou escrever tudo, anotar tudo que o professor fala. 6 meses depois, cadê o caderno? Olha para esse esquema que eu fiz aqui. Ser feliz é ter prazer, mas é ter engajamento. Você teve prazer em estudar os primeiros dias, mas a sua entrega caiu, o seu prazer diminuiu. É possível ter prazer e não ser feliz? É, porque o prazer, ele não se mantém se não houver o quê? Engajamento. Só que vem o terceiro item. Quem aqui quer ouvir o terceiro e último item? Diga assim, ó, eu quero, escreve nos comentários. E quando eu peço para você escrever, não é porque eu quero ouvir você, até porque eu não ouço, é porque eu quero que seu cérebro se conecte com isso, porque hoje é sexta, 10 horas e 35 minutos, é o dia em que Deus fez para você ouvir essas palavras. E o que eu falo vai encontrar na sua mente um solo fértil se você entrar na mesma frequência e vai prosperar em ações e resultados, só se você quiser. Obrigado, Clarete, obrigado, Fábio. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Ana Paula. É isso. Se você quer, eu vou te explicar. Propósito. Eu atendi milhares de pessoas na minha vida. Eu recebo por dia muitos pedidos de socorro por e-mail na minha empresa, por telefone.
por direct, por mensagem, por comentários em redes sociais, pessoas pedindo socorro. Eu falo para minha equipe nunca ler todo o pedido de socorro, porque eles vão se conectar emocionalmente com aquilo, porque é muita dor, é muita dor. E as pessoas são feridas. Mas ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si mesmo. Ninguém se desconecta das pessoas sem antes se desconectar de si. E eu disse no início dessa palestra que paz não é ausência de conflitos, é a presença de convicção. E quando você se desconecta de você, você perde a sua convicção. E quando você perde a sua convicção, os estímulos negativos te ferem ainda mais. E você perde o amor pelas pessoas. E quando você perde o amor pelas pessoas, você perde a sua sensação de propósito. E propósito não é uma descoberta. Propósito é uma questão de se submeter. E o propósito não leva a você o resultado, mas as pessoas. Quando você faz o que você faz e tem prazer, tem engajamento, mas você não tem propósito, essa felicidade, ela é temporária. Eu não sei se você está me entendendo, mas quando você toma posse no serviço público, você tem prazer, você se entrega. Mas será que isso se perdeu ao longo do tempo? Quando você casa, você tem prazer, entrega. Mas será que isso se perdeu ao longo do tempo? Talvez os seus sonhos. Se o prazer e o engajamento se perderam ao longo do tempo, é porque eles não foram motivados por uma motivação permanente que se chama propósito. E se o propósito morreu, é porque você está ferido emocionalmente. E você precisa curar. Existe uma palavra na Bíblia, e a Bíblia é o maior manual de inteligência emocional e comportamento humano, que diz assim lá em Apocalipse: volta aonde você tropeçou. Volta lá e corrige. Eu digo para os meus clientes, vamos voltar no seu passado, mas na sua mente, para ressignificar. Uma única escolha certa hoje é capaz de anular todas as erradas anteriores. E essa única escolha é o ressignificar. O evento em que você foi ferido emocionalmente por algo que aconteceu e que você considerou uma injustiça, talvez no ambiente familiar, talvez uma ausência, uma indiferença, a falta de conexão emocional, talvez uma injustiça no trabalho, que foi para você. Não importa se ela foi uma injustiça mesmo, o que importa é como você se sentiu. Você não precisa sair de onde você está para ser feliz. Você precisa restabelecer o amor próprio, o amor pelas pessoas e se submeter a um propósito. Ser feliz é ter prazer na tarefa ou no resultado. Ser feliz é se entregar por isso. Mas ser feliz também é fazer porque há um propósito. E o propósito, ele não começa em você. Ele termina nas pessoas. Nos seus filhos. Mas filhos não são somente aqueles que vêm de você, que nascem de você. Filhos são todos aqueles que passam pela sua vida. E quantas pessoas vão passar pela sua vida hoje? Quantas pessoas precisam receber algo de você? Seja um carimbo, hoje conversando com o secretário, a gente foi conversando sobre isso, talvez um carimbo de um documento, arquivar um processo, numerar uma página. Você já percebeu que tudo que você faz pode trazer paz para as pessoas ou dor pelas pessoas? E o que você entrega para as pessoas naquilo que você está fazendo é simplesmente aquilo que você carrega. Um número errado de um processo, um apenso errado, um despacho errado, um comando no sistema errado. Vai prejudicar dinheiro? Não. Vai prejudicar prédios? Não. Um carro? Não. Vai prejudicar pessoas. Eu vim aqui para te dizer que não importa o que aconteceu no seu passado. Eu não estive lá. Eu não sei o que você passou. Eu não sofri o que você sofreu. Mas aquele que te criou, ele te observou. Ele viu o seu choro, ele viu o seu grito, ele viu sua angústia, ele viu o seu desespero, ele viu a dor que você sentiu, mas ele não se arrependeu de ter feito você. Ele não se arrependeu de você, ele não acredita que você é um engano, ele não mudou os planos a seu respeito. Mas para que os planos do seu Criador se cumpram, e o seu Criador, eu chamo ele de Deus. Você pode chamar do que você quiser, mas o seu Criador, o plano que ele tem
para você não será cumprido pela vontade dele, e sim porque você entrou em ação de forma assertiva, tendo prazer na tarefa ou no resultado, se entregando integralmente para aquilo que estava fazendo, mas principalmente executando tudo aquilo porque havia um propósito. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima sexta, e quero muito que você viva seus melhores dias na Terra, porque a vida é curta, passa rápido, não dá tempo de ficar tentando, testando. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida. Essas são as suas opções. Beijo no coração, obrigado.